Amém, meu irmão? Glória a Deus pela sua vida, que bom, né? Nós estarmos aí juntos para nós aprendermos mais um pouco a respeito dessa palavra, dessa verdade que tem o poder de nos libertar. E quando nós conhecemos Jesus, que é a verdade, nós nos tornamos livres. Porque aí, como eu tenho falado, quem que vai intentar acusação contra mim? Foi Ele que me elegeu, foi Ele que me escolheu, foi Ele que me justificou, foi Ele que ressuscitou, sempre foi Ele. Eu não fiz nada, sempre foi Ele, eu só recebi daquilo que Ele fez, eu só dei crédito, eu só criei naquilo que Ele fez. Isso, né, em outras palavras, é viver como mais do que vencedor. Jesus, um dia Deus falou isso comigo e eu fiquei meio até assim. Ele falou assim: meu filho, eu não tenho expectativas que você vença o diabo, que você vença o pecado. A minha expectativa, o meu desejo é que você creia no que o meu filho fez por você e viva dessa forma. Eu falei: é, Deus? Ele falou assim: é. Aí ele me levou lá em 1 João, capítulo 5, verso 5, que está escrito assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Ou seja, quem que vence o mundo, senão aquele que entende ou entendeu o que Jesus fez por ele? Então, por que eu sou mais do que vencedor? Porque Jesus é o vencedor. Jesus venceu o diabo, Jesus ressuscitou, venceu a morte. E eu sou mais do que vencedor porque eu fundamento a minha vida baseado não nas minhas vitórias, mas baseado na vitória do vencedor chamado Jesus. Amém? E o que eu quero falar com você hoje, esses dias a gente estava aqui na igreja e nós resolvemos fazer uns toldos aqui para as portas laterais, na época de chuva, ficar tranquilo. E aí fiz a encomenda e veio uma pessoa, o motorista trazer as ferragens. E aí quando ele desceu, parou o caminhão lá em cima, a gente começou a conversar. E a gente foi conversando, de repente ele falou assim: nossa, porque Deus um dia me deu um livramento. Aí quando ele falou assim, me deu um livramento, eu brinquei com ele, eu falei assim: isso daí é conversa de crente, isso daí é vocabulário de crente. Porque quem não é crente, eu dei uma sorte, melhor foi uma coincidência, mas quem crê em Deus, o crente não é o evangélico. Evangélico é da religião evangélica. Crente é o que crê em Jesus. Amém? E aí esse crente falou assim: Deus me deu um livramento. Eu brinquei com ele. Falei: meu irmão, isso daí é papo de crente. De onde que você é? Ele falou: não, eu sou presbítero lá da Assembleia de Deus. Falei: que benção, que coisa boa. Aí conversamos, trocamos uma ideia ali, beleza. Aí quando eu estava descendo, que estava lá no estacionamento, quando eu estava descendo aqui para a igreja, Deus falou assim para mim: crente fala diferente, crente pensa diferente e crente vê diferente. E ele começou a me ensinar a respeito de ser crente. E me mostrou 3 textos, e um desses textos é o crente, é a maneira de ver. Ver para o lado de lá e ver. Você vê o inimigo, o crente vê o inimigo diferente e o crente se vê diferente. Esse texto aqui, que está aqui primeira carta de Samuel, primeira crônica de Samuel aqui, no capítulo 17, a Bíblia fala de quando Davi, ele se encontrou com Golias, ele se encontrou com o gigante. E Davi, quando ele se encontrou com o gigante, está aqui versículo aqui no 16, versículo 26. Então Davi falou aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Aí Davi, eu amo a segunda parte que ele fala assim: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Em outras palavras, Davi estava falando assim: quem que é você, cara? Quem que é esse filisteu? Quem que é esse estrangeiro? Que não tem aliança, que não é circuncidado, que não é batizado no tempo de hoje, para afrontar o exército do meu Deus, do Deus que eu sirvo, do Deus que me salvou. Como que você vê os gigantes, meu irmão? Como que você vê o seu inimigo? Você acha que o seu inimigo ele é maior do que você? Você acha que o seu inimigo ele é mais poderoso do que você? Você tem que ver, como um crente, você tem que ver o inimigo como Davi via Golias, o inimigo. Ele é um filisteu, ou seja, ele é um estrangeiro. Ele é uma pessoa que não faz parte do povo de Deus.
Então ele já está perdendo. E por não ser povo de Deus, ele não tem aliança. Circuncisão era a maneira de se fazer aliança com Deus, antigamente. Hoje, para se fazer uma aliança com Deus, faz-se através do batismo. Por isso que eu sou um pregador do batismo. Quem crê, Jesus falou, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer? Crer o quê? Crer que Jesus é o Filho de Deus, que morreu por causa do meu pecado e ressuscitou por causa da minha justificação. Quem crer que Jesus fez isso e se batizar, mostra para Deus, mostre para você e mostre para o diabo que você tem uma aliança. É o que eu sempre digo, eu amei a minha esposa, a Thelma, de tal maneira que eu entreguei minha vida para ela e ela entregou a vida dela para mim. O simbolismo disso é essa aliança aqui que você está vendo. Esse é o simbolismo. O simbolismo de uma pessoa que ama Deus, que entregou a vida para Deus, através de Jesus, é através do batismo nas águas. Onde ali, simbolicamente e espiritualmente, é sepultado o velho homem e quando sai da água, é ressuscitado, é renascido a nova criatura. É um simbolismo. E o que custa isso? Meu irmão, aqui na igreja, aqui no Sal da Terra, a água é quente, a roupa sempre tem água quente, sempre a roupa está limpa, sempre tem roupa de baixo, sempre tem toalha limpa, sempre nós estamos prontos, estamos preparados para batizar aquela pessoa que crê. Pastor, você batiza qualquer um? Não, eu batizo aquele que crê. E aquele que crê que Jesus morreu e ressuscitou, ele não é qualquer um. Pastor, mas eu aquele que crê que Jesus ressuscitou e crê que Jesus morreu pelo seu pecado e ressuscitou, mas ainda tem pecado. Ué, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Quem que está pronto então? Jesus veio exatamente para isso. Agora, quem que, não, mas eu não fumo, eu não bebo, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Tudo bem, mas e o pecado que você nasceu? Talvez você procure viver uma vida, sabe assim, eu procuro não cometer pecados, mas tem um pecado que você não tem jeito de não cometer, porque você já nasceu com ele. Eu já falei isso, né? Você já nasceu em pecado. Você e eu, nós já fomos gerados fora do paraíso, descendentes de Adão e Eva, feitos à imagem e semelhança de Adão e Eva, não à imagem e semelhança de Deus. Nascemos criaturas de Deus, não filhos de Deus. Filhos nós nos tornamos quando nós aceitamos o que Jesus fez por nós, através da sua morte e da sua ressurreição. Quando nós cremos, eu estou pronto para batizar, mas e os pecados que eu ainda cometo? Isso daí vai sendo apagado, vai sendo removido, a pessoa vai sendo livre com o passar dos tempos. Deus nunca chegou para mim e falou assim, enquanto você não tiver uma vida perfeita, você não pode se entregar para mim, você não pode ser batizado. Isso é religião evangélica. Vida cristã vem do jeito que você está. Se você me mostrar na Bíblia um versículo que fala sobre curso de batismo, um versículo que fala antes de você estar completamente purificado e livre de toda a prática de pecado, para você ser batizado, se mostrar isso para mim, eu largo mão dessa Bíblia aqui. Como você não vai mostrar, porque você não vai achar, eu nunca vou abrir mão do meu Senhor. Amém? Então Davi, ele sabia que ele tinha uma aliança com Deus. Ele sabia que ele tinha uma comunhão com Deus que o inimigo não tinha. E se o Deus de Davi era maior do que o inimigo, do que Golias, do que o diabo, Davi, né, nessa condição também era maior do que ele. Davi, a Bíblia fala que ele era um homem ruivo, né, de uma baixa estatura, e Golias, não sei, acho que ele tinha 3 metros, ou um pouco mais de 3 metros. Davi era um homem simples, ele era um pastor de ovelhas. E esse Golias era um gigante preparado para a batalha, com espada, com lança, com escudo. Ele era pronto para a batalha. E Davi, ele ficou pronto na batalha porque ele tinha uma aliança com Deus. Você que é crente em Jesus, meu irmão, por favor, olhe para o seu inimigo se sentindo maior do que ele. Você sem Jesus, eu sem Jesus, eu sou infinitamente menor do que o diabo, eu sempre vou perder, mas eu aliançado com Deus, e aliançado com Deus não significa uma vida perfeita não, aliançado com Deus significa eu nasci de novo, eu criei em Jesus, eu me batizei no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a minha vida é dele,
Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o dono da minha vida. E Ele é responsável por cuidar de mim, Ele é responsável por me dar vitória. E quando eu creio dessa forma, eu chego e falo: quem que é você, diabo, para afrontar o meu Deus? Porque eu não estou indo no meu nome, eu estou indo em o nome do Senhor dos Exércitos. Davi fez isso. Davi agia dessa forma. Você que é um crente, você precisa ver as coisas de uma outra forma. Você precisa ver o inimigo de uma forma diferente, menor do que o seu Deus, e você precisa se ver o quê? Peraí, eu tenho uma aliança com Deus. Eu sou um homem, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. Deus é comigo, se Deus é por mim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, Ele te ama, Jesus, Ele te ama. E você está do lado que já venceu. Então viva como um mais que vencedor, não firmado e baseado nas suas vitórias, na sua justiça, nas suas práticas, mas firmado e baseado na vitória de Jesus. Baseado e firmado na justiça de Jesus, firmado e baseado na obra do Senhor. Amém? Não porque eu faço, não. Baseie-se no que Jesus fez e fale para o diabo: diabo, Jesus já venceu. Diabo, Jesus já ganhou. E eu vivo baseado na vitória, nos ganhos de Jesus, não nos meus acertos, mas no acerto de Jesus. Amém, meu irmão? Um crente, ele vê diferente, ele fala diferente e ele pensa diferente. Depois do intervalo nós vamos ver como é que eu posso falar diferente e como é que eu posso pensar diferente. Amém?